E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucide, ilustrador e fundador da escola de desenho Estúdio Lucide, e hoje eu tô aqui para começar uma série de 3 aulas sobre o mangá, esse estilo de desenho japonês que hoje em dia é usado em animes, em games, em histórias em quadrinhos no mundo todo, e não é de agora, né? Já tem algum tempo. É importante dizer que vão ser aulas teóricas sobre o mangá, que eu julgo muito importante que as pessoas saibam dessa origem, curiosidades e tudo mais, e não vai ter nenhuma aula prática de mangá, não vou desenhar nada aqui pra vocês, tá? Vocês podem encontrar algumas dicas de desenho aqui no canal do Estúdio Lucide no YouTube, né? Ou nas minhas redes sociais que eu vou passar no finalzinho de cada aula, tá? Nessa primeira aula eu vou falar sobre a história do mangá no Japão. Na segunda aula eu vou falar sobre Osamu Tezuka, que é o maior mangaka, o mangaka é desenhista de mangá da história do Japão, considerado lá o deus do mangá moderno. E na terceira aula a gente vai falar sobre o mangá atual, como ele se encontra na sociedade atualmente. Então vamos começar contextualizando vocês sobre como surgiu esse mangá que a gente conhece hoje, né, no mundo todo, lá no Japão. O povo japonês, assim como qualquer outro povo, sempre retratou o seu cotidiano, suas histórias, de alguma forma na antiguidade. E a arte mais conhecida assim do Japão nesse sentido é o ukiyo-e. São xilogravuras, ou seja, desenhos esculpidos em madeira, ou pinturas mesmo em tecidos, em papéis, onde as pessoas retratavam, né, alguma história. E o povo japonês ele foi evoluindo esse tipo de comunicação mais ou menos do século 17 até o século 19, que é onde a história da modernização do desenho começa, né? Em geral, no século 19, onde a arte começa a se tornar algo popular também, e não só clássica, né? Não temos só pinturas vistas pela alta sociedade, mas também começamos a desenvolver no mundo todo desenhos pro povão, digamos assim. No começo do século 20, nos anos 1900 e pouco, o Japão já tinha uma espécie de histórias em quadrinhos, até porque o termo mangá, só para contextualizar aqui, simplesmente significa histórias em quadrinhos em japonês. Tá? Assim como a gente aqui no Brasil nós arrumamos um termo gibi para quadrinhos, né? Ao invés de falar quadrinhos, muita gente fala gibi. Nos Estados Unidos, por exemplo, se chama comics. Então, mangá, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um estilo. Mangá é o nome do estilo de desenho. Não, mangá simplesmente significa histórias em quadrinhos, tá? E no começo dos anos 1900, a arte era meio marginalizada, assim, no mundo todo, essa arte popular. Histórias em quadrinhos, assim, com histórias mais superficiais, mais cotidianas, que era usada como entretenimento, mas o entretenimento não era visto como é visto hoje. Hoje nós temos filmes, séries, jogos, as pessoas compram aquilo, né? E antigamente as pessoas que faziam esse tipo de arte nas ruas e tal, eram vistas assim meio como vagabundas e tal, não estavam fazendo algo útil para a sociedade. Então no Japão existiam algumas histórias em quadrinhos, mas de maneira muito arcaica, não era um entretenimento de massa, ou seja, não chegava em muita gente. E as coisas, a identidade visual japonesa, deixa eu explicar um pouquinho melhor para vocês. A gente sabe que cada povo tem uma identificação. Nós podemos falar, por exemplo, aqui o Brasil e o México, por exemplo, produzem muita novela, que exporta novela para o mundo todo. Os Estados Unidos têm os filmes de Hollywood e até histórias em quadrinhos, mesmo nos anos 30, final dos anos 20, começo dos anos 30, as histórias em quadrinhos de super-heróis, quando começou lá as primeiras histórias do Batman, do Superman, foram coisas que popularizaram no mundo todo. Então eles exportavam essa cultura, a cultura dos filmes, a cultura dos quadrinhos. E o Japão, ele ainda não tinha essa identidade visual que nós conhecemos hoje com o mangá. Assim como, por exemplo, dando um contexto atual, o K-pop, por exemplo, é uma coisa muito famosa que veio da Coreia e se transformou mesmo numa cultura coreana de exportação. Algo que a Coreia hoje se orgulha de ter aquilo que o resto do mundo consumir. O Japão não tinha isso no começo dos anos 1900. E essa identidade piorou na Segunda Guerra Mundial, onde todos sabem que em 1945 a guerra acaba, o Japão está entre os países derrotados e os Estados Unidos, que está entre os países vitoriosos, começam a tomar conta da cultura do Japão. Então, eles começam a exportar muita coisa para o Japão. O Japão era muito fechado culturalmente.
né? Eles consumiam muito a própria cultura, mas no pós-guerra, pós-segunda guerra, os Estados Unidos começou a mandar lá suas histórias em quadrinhos, seus filmes, séries, e o povo japonês começou a consumir isso. Além desse consumo, de consumir a cultura do estrangeiro, o povo japonês estava com uma autoestima muito baixa, se é que podemos dizer assim, porque eles entenderam que não foi legal o que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, e o povo abaixou a cabeça, o povo começou a falar, o negócio é a gente aceitar a vinda aqui dos americanos, a cultura dos americanos, porque a gente tava meio errado, a gente tá equivocado. Mas alguns artistas percebiam isso, né? Que o povo japonês tem uma cultura tão rica, tem uma história tão rica, mas estava deixando de lado a sua cultura, né? Em detrimento da importação de coisas estrangeiras. E um desses artistas muito importante na história do mangá é o Osamu Tezuka, que a gente vai falar um pouco mais, eu vou dar uma resumida aqui, porque a gente vai ter na segunda aula um episódio exclusivo, dedicado ao Osamu Tezuka, para vocês verem a importância que ele tem. Mas ele começou em 1946, um ano após o término da Segunda Guerra, ele publica sua primeira história em quadrinho, e foi uma grande revolução nos quadrinhos japoneses, tá? Primeiro, deixa eu explicar por que ele faz isso. A maior inspiração do Osamu Tezuka era uma espécie de teatro de marionetes, teatro de fantoches, que me foge o nome aqui, onde as pessoas... Era muito popular nas ruas do Japão, tal, uma arte popular, barata, onde as pessoas, ao invés de ter uma marionete de bonecos, eles só desenhavam um boneco, colocavam um palitinho no boneco, e atrás de uma caixa com uma cortininha, assim como um palco de teatro, só que não precisava ser apresentado no teatro, por isso é uma arte muito popular e barata, eles pegavam esses bonequinhos e eles iam mexendo. Então tinha 2 bonequinhos, por exemplo, e ficava 2 pessoas atrás dessa caixa, aparecia só o bonequinho no palitinho, e a pessoa ia interagindo um com o outro, né? Então o bonequinho falava, o outro respondia, aí entrava um terceiro bonequinho, aí entrava um outro, tal. Então isso era uma arte muito popular, e o Osamu Tezuka via aquilo e ficava maravilhado. Mas não só isso, a cultura americana de filmes e séries também influenciou muito o Osamu Tezuka. Ele via aqueles filmes e séries americanas dublados em japonês, eles também, né, como a gente consome muito conteúdo de fora e dubla e legenda, eles também estavam consumindo muita coisa americana, e realmente os americanos na produção audiovisual eram muito à frente do resto do mundo. Então a qualidade de um filme japonês em 1945, 46 era uma, e a qualidade de um filme de Hollywood americano em 46 era outra. Era, dezenas de anos, décadas de evolução do audiovisual americano. E aí o Osamu Tezuka, ele falou, olha, é incrível o que os americanos fazem, a gente não tem dinheiro, eu não tenho como produzir um filme, uma série, mas eu vou desenhar como se fosse um filme. E ele pegou um pouco da identidade japonesa, porque um pouco da cultura japonesa, para criar o seu quadrinho. Então, um quadrinho que ele insistiu muito, depois de pronto, ele bateu na porta de várias editoras, o pessoal não tava querendo, não era uma coisa que dava dinheiro. Ele conseguiu que uma editora acreditasse no trabalho dele. Eles imprimiram assim, tipo, 5, 10 mil cópias, falando, vamos imprimir isso aqui, não vai vender mesmo, num papel de baixíssima qualidade. E aquelas 10 mil cópias se esgotaram rapidamente. Eles fizeram uma reimpressão, fizeram outra reimpressão, e rapidamente a primeira obra do Osamu Tezuka vendeu 200 mil exemplares. Então eles começaram a ver, nossa, isso aqui pode fazer sucesso. Dessa forma, o Osamu Tezuka, ele conseguiu entrar na indústria dos quadrinhos. Ele conseguiu não só entrar, ele conseguiu meio que criar uma indústria de quadrinhos. Porque, como eu disse, a arte era muito marginalizada, existiam pouquíssimos artistas japoneses que faziam histórias em quadrinhos porque não vendia. Vamos fazer um paralelo aqui com o Brasil e o Japão daquela época. O que aconteceu é o seguinte, você tinha lá as histórias de super-heróis americanas, já famosas no mundo todo, como Batman e Superman, traduzidas para o japonês, e você tava vendendo aquela história em quadrinho numa banca. De repente, vinha um cara japonês, fazia uma historinha autoral com personagem próprio e queria vender na banca. Ninguém dava moral para aquele novo conteúdo, para aquele quadrinho autoral, porque vende muito mais, é muito melhor o Superman, o Batman.
hoje a gente pode fazer um paralelo com a história do quadrinista. Eu já fiz muita história em quadrinho, conheço muito quadrinista no Brasil. A gente pode fazer um paralelo. As editoras, elas ainda não acreditam muito no artista brasileiro que faz uma história em quadrinhos autoral, porque ela fala assim, essa história aqui ninguém conhece, e se não for legal, não vamos apostar nele não. Por quê? Porque a gente já tem um mangá, a gente já tem quadrinho americano que faz muito sucesso. Se você botar lá um grande quadrinho americano, um grande quadrinho japonês e colocar um brasileiro que ninguém conhece pra concorrer, a maioria das pessoas vão comprar aquilo que elas conhecem, aquilo que tem mais mídia. Então no Japão dos anos 40 era assim. Ninguém queria, nenhuma editora queria apostar num artista japonês. Se era muito mais rentável pra eles comprar uma obra estrangeira que já faz sucesso no mundo e traduzir. E o Osamu Tezuka, ele quebra um pouco isso. Alguém acreditou nele e ele mostra que é possível produzir quadrinhos no Japão, japoneses. Olha que loucura, né? Eu tô falando uma coisa aqui, hoje em dia a gente conhece tanto quadrinho japonês, né? Tanta história, então é impensável que as coisas mudaram tanto dos anos 40, 50 pra cá. Porque eu tô falando de 60, 70 anos, mas historicamente 70 anos é muito pouco, não é nada. Em 70 anos houve uma grande revolução na cultura japonesa e mundial, que é uma coisa muito difícil de se conseguir. Você influenciar em 70 anos o mundo todo com a sua arte, com o seu estilo. A gente vai chegar lá em toda essa revolução. Então Osamu Tezuka, quando ele viu que aquilo dava certo, ele começou a fazer uma coisa fundamental para o sucesso do mangá no Japão, que é criar histórias para todas as idades e histórias que levantassem a moral do povo japonês, que falasse mais da cultura japonesa, que o povo japonês que lia Osamu Tezuka se identificasse com a história. Então, essa revolução foi fundamental também para o povo japonês esquecer um pouco da Segunda Guerra, da sua participação triste na Segunda Guerra e começasse a revalorizar aquilo que é deles, a cultura deles. Então, eles já valorizavam antes da guerra, até demais, porque eles entram na guerra fechados pro mundo, impondo que nós temos a melhor cultura, aqui não entra nada que é estrangeiro. E quando eles perdem a guerra, eles caem na real, não é bem assim que funciona, a gente precisa aceitar, o mundo mudou, nós precisamos aceitar que talvez a gente não seja os bambambãs, os melhores. Mas o Osamu Tezuka, ele tem um papel fundamental para resgatar a moral de uma nação inteira. Então, eu vou falar muito sobre ele no segundo episódio, porque vocês viram que tem uma importância muito grande, tá? Então, aguentem aí, tem mais um pouquinho ainda desse vídeo e não percam a segunda aula aqui sobre mangá. Dito isso, vou pular a parte do Osamu Tezuka, que eu vou deixar pro próximo vídeo. O mangá, então, a indústria começa a entender que artistas japoneses devem ser valorizados, que o povo japonês quer consumir arte de artistas locais. Então começa a se criar uma grande cultura. Fim dos anos 80, aí passam-se anos que, como eu falei, de 46 que o Tezuka publica a primeira história até 89, que é o ano que ele vem a falecer, ele tem uma sacada genial que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. E dentro dessa levada, muitos artistas começam a produzir novos conteúdos, com estilos diferentes, com artes diferentes. Fim dos anos 80 e começo dos anos 90 é que explode o mangá no próprio Japão e no mundo todo. Então, nos anos 90, as revistas semanais japonesas começam a se popularizar muito. O que é uma revista semanal japonesa? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é uma Shonen Jump original dos anos 90. Tem até Dragon Ball aqui na capa. Essa aqui é histórica, essa aqui que eu tenho, porque você ter hoje uma revista dessa com capítulos de Dragon Ball é uma coisa histórica, porque Dragon Ball foi o maior sucesso dos anos 90, o maior sucesso comercial da Shonen Jump, que é essa revista, e um dos maiores sucessos até hoje no mundo. Até hoje, 2021, nós temos produtos, jogos, camisetas, bonequinhos sendo licenciado da marca Dragon Ball. E essas revistas semanais aqui, olha só que interessante. É uma revista grossa, ela é maior que uma lista telefônica, por exemplo. Ela tem papel
jornal, dá pra vocês perceberem aí que tem um papel amarelado. Alguns papéis são, é tudo em preto e branco, por isso que o mangá é preto e branco, né? Vocês conhecem o mangá preto e branco hoje em dia porque eles eram publicados assim de maneira barata. É preto e branco porque é muito mais barato você imprimir em preto e branco do que colorido. E é esse papel amarelado aqui, porque essa revista aqui era publicada semanalmente. Toda semana ela tinha um compilado de histórias em quadrinhos de autores diferentes. Aqui não é uma história em quadrinhos só de um artista. Tem o primeiro capítulo é Dragon Ball, né? Então nós temos aqui 17 páginas até 21 páginas de Dragon Ball. Aí entra numa segunda história de um outro artista. Depois, mais 17, 19, 20 páginas de outro artista. Depois, mais um artista que vai publicar a sua história. Nós temos aqui, por exemplo, ó, Samurai X, né, que é o Rurouni Kenshin, veio como Samurai X, muito famoso aqui no Brasil. Os autores que publicam um capítulo semanalmente nessa revista, eles já têm um grande destaque. As obras deles estão ali em destaque. Tinha gente que comprava essa revista aqui pra ler um capítulo daqui. Ah, tem 20 histórias aqui dentro, mas eu não gosto das 20, eu gosto de Dragon Ball. Eu compro por causa de Dragon Ball. E a revista, ela fazia pesquisa pra saber quais eram os mangás mais populares, as histórias mais populares de dentro desse capítulo, né? Então as pessoas votavam. Eu gosto de Dragon Ball, eu gosto de Samurai X, eu gosto de Slandunk, eu gosto de... Então a revista pegava os mangás mais populares e aí sim fazia um compilado de mangá como a gente conhece aqui no Brasil. Então, primeiro, o capítulo 1, depois na outra semana saiu o capítulo 2 de Dragon Ball, depois saiu o capítulo 3, depois saiu o capítulo 4. Se Dragon Ball fizesse sucesso, eles pegavam os 10 primeiros capítulos e lançavam uma revistinha só de Dragon Ball. Essa experiência que o Japão começou a testar, de colocar vários artistas em uma só revista semanal, fez com que nos anos 90, cada exemplar disso aqui vendesse 5 milhões de cópias. Você imagina 5 milhões de cópias semanais disso daqui. É muita coisa. Esse sucesso comercial fazia com que mais revistas aparecessem. Então não tem só a Shonen Jump, a Shonen Magazine, a Sunday, um monte de outras revistas que concorriam entre si e vendiam semanalmente milhões e milhões de cópias. Depois, Dragon Ball, as artes que eram mais... as histórias mais famosas eram lançadas em mangás separados e vendia mais milhões e milhões de cópias cada edição. E aquilo foi se tornando um sucesso comercial absurdo e que começou a chamar a atenção, obviamente, do mundo todo. Pera aí, se no Japão tá vendendo muito, talvez se a gente traduzir aqui pro inglês, pro espanhol, pro alemão, talvez venda aqui também. Pra vocês terem uma ideia do que é 5 milhões de cópias semanais, nenhuma revista das mais famosas no Brasil, Veja, Isto É, essas revistas que a gente... Eu tô falando de revista no Brasil porque a gente tem muito mais costume de comprar revista do que comprar quadrinhos. Então quadrinhos nem se fala. Mas nenhuma revista popular no Brasil jamais vendeu 5 milhões de cópias, ainda mais semanal. Você não vende no mês isso daí. Você não vende no ano uma edição muito famosa de uma revista aqui no Brasil. E lá eles compravam um quadrinho que era um entretenimento barato, é um entretenimento de qualidade, porque você tem histórias bacanas e tudo mais. E muitas vezes a pessoa comprava e lia a sua história no ônibus, no metrô, até o trabalho. Então ela comprava de manhã, na hora que saía de casa, sentava no metrô, lia, chegava no trabalho, jogava fora a revista. Ela lia porque ele tem um monte de capítulos, ela só se interessava por um, ela jogava fora. Por isso era reciclado. Claro que eles não jogavam no lixo, né? Jogavam num coletor de recicláveis que aproveitava justamente essas revistas jogadas fora para produzir mais. Então tinha que ser num papel realmente de baixa qualidade e tal, e só depois era impresso num papel de alta qualidade, de uma qualidade boa, as edições que faziam mais sucesso. Esse boom, essa explosão do mangá nos anos 90 começou a chamar a atenção do mundo todo. O mangá começou a se tornar outros produtos, animações, jogos e tudo mais. Mas essa modernidade do mangá também eu vou deixar pra aula 3. Tá? Assim como eu vou falar mais na aula 2 do Osamu Tezuka, na aula 3 eu vou falar sobre o mangá atual.
tá? Os produtos que o mangá gerou, aquilo que é feito com o mangá atualmente, né? Para vocês verem que apesar da grande explosão do mangá ser nos anos 90, até hoje ele continua muito em alta. E por fim, pra gente finalizar esse vídeo aqui, nós temos a vinda do mangá pro Brasil. Nos anos 80, a gente já tinha, por exemplo, trazido alguns mangás aqui no Brasil, como o Lobo Solitário, por exemplo. Mas o Lobo Solitário era para um público mais adulto, né? Uma história de samurai, uma história mais séria. E no início dos anos 2000, principalmente com a Conrad, uma editora assim que hoje em dia não publica mais quadrinhos, se eu não me engano, eles chegaram a uma época a quase fechar, mas agora eu acho que voltaram, não tenho certeza, tá? Eles começaram a trazer os mangás mais populares do Japão. Os mangás destinados ao público jovem, principalmente o shonen, que eu vou falar também pra vocês no próximo vídeo, tá? O shonen, que é o mangá destinado a jovens adolescentes meninos, do sexo masculino, porque era o que mais vendia no Japão. Então eles apostaram principalmente no início dos anos 2000 em Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Não só o mangá impresso, mas também os desenhos, as animações que começaram a ser dubladas, né? Aqui no Brasil, Pokémon veio no final dos anos 90 pra cá, mais uma coisa que popularizou muito cultura japonesa, pop, aqui no Brasil. O Brasil vem até hoje, principalmente com a JBC, a New Pop, com a Panini, né? Editoras que continuam trazendo os mangás mais famosos, os mangás que ainda são lançados dessa maneira no Japão, em revistas semanais. Os mais populares ganham destaque lá no Japão e no mundo todo. E só para vocês verem aqui, ó, essa é uma outra revista semanal japonesa, tá? Que também é da Jump, mas ela tem outro nome, para vocês verem como modernizou. Aquela dos anos 90 que eu mostrei para vocês, toda em preto e branco já, tal. Essa daqui, ó, ela já divulga ela divulga os produtos gerados a partir do mangá. Então, por exemplo, a Jump tem várias séries. Essas séries geram não só o mangá desenhado, mas anime, jogos, produtos. Então eles lançam uma revista para falar dos produtos gerados dos seus mangás. Então aqui fala de jogos, por exemplo, aqui fala do Dragon Ball Kai, é da época do Dragon Ball Kai, que é uma animação nova de Dragon Ball. Aqui fala de games, né, que tem, ó, por exemplo, Kingdom Hearts, Naruto, aqui, ó. E é uma revista, ó, muito mais bonita, porque ela é colorida, ela vem, ó, dentro dela, coisa para você recortar. Aqui, por exemplo, não sei se dá para ver direito, mas você recorta e vira um pôster, né? Eu deixei a minha intacta, mas ela tem alguns capítulos por exemplo, isso aqui é Yu-Gi-Oh! Ela tem alguns capítulos de mangás exclusivos para essa revista, mas ela é muito usada para vender produto, né? Ó, aqui, ó, tem uma informação sobre autores, sobre o público. É muito legal. Aqui umas tirinhas, ó. Aqui vem tipo, ó, aquilo que eu falei para vocês, deixa eu ver se dá para ver aí, ó. Isso aqui é uma cédula de voto. Você vota aqui, ó, você coloca seus dados e vota justamente nas séries mais populares. Depois você deposita seu voto numa urna, na banca e tal, e aí as editoras recolhem aqueles votos impresso e assim elas conseguem ver quais são as séries mais populares, certo? Eu trouxe aqui um pouquinho da história do mangá, da popularização, mas a história complementar vocês vão ver na próxima aula, tá? Na segunda aula sobre Osamu Tezuka, que aí a história dele se confunde mesmo, se entrelaça com a história do mangá. Super importante e fundamental para o desenvolvimento dessa cultura. Então eu vejo vocês na próxima aula, lembrando que vocês podem ver mais conteúdo sobre desenho, sobre mim, nas minhas redes sociais. No Instagram tem o meu perfil pessoal, que é o @FelipeLucide, perfil do estúdio, que é o @EstúdioLucide. No YouTube também, se você colocar Estúdio Lucide, você vai ver o meu canal, né? Quem tá no YouTube tá me assistindo por esse canal, né? Agora quem tá aí na sala de aula, né? Esse vídeo vai ser divulgado em várias salas de aula, aqui, principalmente em São Carlos. Vocês podem acessar o meu canal no YouTube e no Facebook também, Estúdio Lucide. Vocês encontram lá o conteúdo sobre a escola, sobre os cursos, tá? E qualquer novidade sobre o meu trabalho, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E antes
deixa eu mostrar pra vocês aqui, já tem um pouco de referência, né? Esse livro aqui, ó, Mangá, Como o Japão Reinventou os Quadrinhos, é uma base de tudo que eu tô falando aqui pra vocês, tá nesse livro aqui, ó, é do Paul Gravett, tá? É antigo, eu não sei se foi lançado novas versões, esse livro é de 2004 aqui no Brasil, pela Conrad, que é uma editora que eu até citei, né, que começou com os mangás aqui no Brasil, e esse livro aqui, ele fala toda a história do mangá, é legal que aqui tem fotos da época, mangás históricos, né, autores históricos do mangá, é muito legal também, então quem puder dar uma procurada aí, vocês devem achar na internet, né, quem não conseguir achar para comprar deve achar um PDF aí, alguma coisa assim, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima aula.